Capítulo 2. Livre-se das prisões mentais. Nossa mente cria estratégias para nos proteger. E por desconhecermos os mecanismos que a fazem agir de determinadas maneiras, acabamos por não encontrar a chave capaz de nos tirar das prisões mentais. Para prosseguirmos nossa jornada, quero compartilhar com você um conto popular que traduz o conflito que vivemos constantemente em nossa mente. Certa vez, um discípulo disse a seu mestre: "Tenho passado grande parte do dia vendo coisas que não devia ver, desejando coisas que não devia desejar, fazendo planos que não devia fazer." O mestre convidou o discípulo para um passeio. No caminho, apontou para uma planta e perguntou se o discípulo sabia o que era. O discípulo respondeu: "Beladona. É uma planta que pode matar quem comer suas folhas, mas não pode matar quem apenas a contempla. Da mesma maneira, os desejos negativos não podem causar nenhum mal, se você não se deixar seduzir por eles." Diariamente, todos nós passamos por diversos desafios. O que para uns poderia ser uma experiência de alívio, para outros é um grande sofrimento. E o pior, enquanto algumas pessoas conseguem lidar com muita tranquilidade com situações de conflito, outras entram em ciclos de negatividade muito difíceis de serem interrompidos. Por que isso acontece? Por que os pensamentos negativos e desmotivadores vivem atormentando algumas pessoas, enquanto outras parece que foram abençoadas com a simplicidade da alegria? Por que parece que, não importa o que façamos, não conseguimos melhorar nosso relacionamento, controlar nossa ansiedade ou apenas fazer o que acreditamos ser o melhor? Muitas vezes sentimos que não temos o controle sobre nossa própria vida. E o que quero lhe explicar é o que geralmente não temos mesmo. Nós fomos programados para sermos o que somos, para conseguir o que conseguimos em nossas vidas e também para sofrer o que estamos sofrendo. Provavelmente, esta seja a razão que impede João de se livrar do vício. Mas tenha calma, não quero desanimá-lo e falar que você precisa se contentar com a situação na qual se encontra. Pelo contrário, você entender que é um prisioneiro da própria mente é o primeiro passo para descobrir como sair dessas grades. Eu disse que você está preso, mas antes de explorarmos o que é essa prisão, precisamos saber quem é você. De acordo com os maiores especialistas do mundo em cérebro e cognição, quem você pensa que é, na verdade, representa apenas 5% de quem realmente é. Sim,
Você que lê, pensa e questiona é apenas 5% de sua identidade, pois os outros 95% estão fora do seu acesso consciente. Talvez você esteja duvidando da informação anterior, mas posso lhe dar uma pequena amostra do que estou falando. Enquanto você lia estas linhas, não estava percebendo o que estava sentindo, a posição de seu pé, a textura da superfície de onde estava sentado, o ritmo de sua respiração ou mesmo os barulhos à sua volta. Por outro lado, quando você lia o parágrafo acima, passou a perceber tudo isso, ou seja, ficou consciente desses fatores que mencionei, mas que seu corpo e seus ouvidos já estavam captando, independentemente de você estar consciente ou não deles. Essa parte sua que tem a capacidade de direcionar sua vontade e atenção, ler, refletir, questionar, analisar e entender o mundo é o que chamamos de mente consciente. Enquanto você está pensando em uma única coisa, há milhares de informações e interações acontecendo com o seu corpo e entre você e o ambiente. Seu coração está batendo sem que você tenha decidido isso. Cada centímetro da sua pele está recebendo informações do ambiente, como a textura e a pressão do que ele está tocando, a temperatura do local onde você está agora, se há ou não outras pessoas ao redor. Mesmo sem reparar em seus pés, há momentos atrás, se um inseto o tocasse, você imediatamente o afastaria com a mão. Talvez sem pensar nessa ação, como se fosse algo automático. Suas funções biológicas, tudo o que o organismo faz de forma automática. Dizemos que é o controlado pela mente inconsciente, alocada em um sítio mais primitivo do cérebro, chamado cérebro reptiliano. E mesmo que sua atenção esteja apenas nestas linhas, sua mente está juntando sílabas, palavras, lembrando os significados e conectando tudo para que a frase tenha um sentido, tudo em fração de segundos. Um processo bem complexo, que hoje é feito automaticamente por sua mente, sem que você precise pensar. Mas você se lembra de como era difícil quando estava aprendendo a ler e precisava pensar em cada sílaba? Essas capacidades mentais automáticas, como os hábitos, assim como sua parte emocional, estão sob o controle de sua mente subconsciente. É impossível vencer uma guerra sem um exército. O problema surge quando você, ou melhor, sua parte consciente, tem um desejo, mas seu subconsciente, que é muito mais poderoso, não precisa disso. Ou pior, quer o oposto. Muitas vezes, quando queremos mudar algo em nossa vida, sentimos que estamos travando numa verdadeira guerra interna e geralmente a perdemos. Isso acontece porque não sabemos como usar o exército que temos dentro de nós.
Imagine que nosso exército é formado por 100 soldados. Quando estamos realmente empenhados em realizar algo consciente, é como se mandássemos nossos 5 melhores soldados para uma guerra. Porém, se o restante do exército, os outros 95 soldados, subconsciente, não se compadecer e lutar com convicção para o sucesso de nossa missão e, ao contrário, resolver ficar descansando no quartel, a derrota será certa. Se pensarmos no João do capítulo anterior, a guerra dele é contra o vício do cigarro. Conscientemente, ele sabe que precisa parar de fumar, quer cuidar da saúde, ver os filhos se formarem na faculdade. Mais importante ainda, ele quer brincar no chão com os netos um dia, um sonho que ele cultiva desde sempre. Seguindo a analogia, João sempre manda seus 5 soldados espetaculares para a guerra, mas eles vão sozinhos e perdem. E a cada nova vez que forem convocados, estarão mais desanimados e terão uma grande derrota. Por isso, parece que cada vez que João tenta parar de fumar, é mais difícil e ele volta ao cigarro mais rápido. Agora você deve estar se perguntando: e o que faz o subconsciente não querer a mudança, não desejar enfrentar a batalha e lutar pela vitória? O subconsciente foi programado para isso. Se ele é 95% de quem você é, podemos dizer que você é o seu subconsciente. Se você é gordo, magro, ansioso, depressivo, se tem bons relacionamentos ou não, se tem sucesso profissional ou não, fumante ou não, tudo, de algum modo, foi programado no seu subconsciente. Mas como são feitas essas programações? É muito simples de entender. Tudo o que você já viveu, de alguma forma ficou registrado lá. E com cada uma dessas experiências, seu subconsciente aprendeu uma lição. E a grande função dele é seguir à risca todas as lições aprendidas. Onde está a raiz de nosso descontrole? O subconsciente guarda memórias que explicam muito sobre as pessoas que nos tornamos. O problema é que essas memórias estão tão bem guardadas que muitas vezes nem sabemos que elas existem. O vício de João, por exemplo, tem uma história da qual ele nem sequer se lembrava. Quando criança, era apaixonado por motos, exatamente como tantas crianças são. Nada de outro mundo. Aos 6 anos, ele ganhou um irmão, Pedro, e de uma hora para outra perdeu a atenção exclusiva de seus pais e familiares mais próximos, como avós, tios e primos. A chegada de um irmão é um choque para muitas crianças, uma situação de crise realmente comum nas famílias. Até aí, mais uma vez, não era nada de outro mundo. Até que nós chegamos ao ponto, ao gatilho do vício. Um dia ele viu seu pai em cima de uma moto acendendo um cigarro. Para ele,
Aquela era uma pose de herói. Repare que a cena unia um ídolo da vida de João, seu pai, e seu objeto maior de admiração na infância, a moto. Naquela hora, naquele momento de sensibilidade por conta da chegada do irmão, ele quis ser como o pai. Anos depois, na adolescência, ele não teve dúvidas em aceitar um cigarro que o primo mais velho, que ele também admirava muito, ofereceu. Foi o suficiente para ele se sentir poderoso. Aos poucos, começou a fumar com mais frequência para acompanhar o primo, até chegar ao ponto de ser considerado fumante. A lição que estava registrada no subconsciente era que fumar era o que os heróis, como o seu pai, faziam. Assim, vida afora, sempre que ele se sentia desafiado por alguma situação, por menor que fosse, como era o caso do estresse no trabalho, sua mente entendia que, para passar por aquilo mais facilmente, era preciso fumar. E vinha aquela vontade incontrolável. Então, João não parava de fumar. Não por não ser forte o bastante, mas porque sua mente não deixava. Sem que ele pudesse compreender, sua mente lhe dizia que, se ele parasse de fumar, deixaria de ser um herói. Triunfo sobre o medo. Nossa mente subconsciente é poderosa e só quer nos proteger. Porém, ela é inocente e muitas vezes nos protege de maneiras que preferiríamos que não a fizesse. Ela pode nos gerar sentimentos de afeição, carinho e apego, fazendo com que nos empenhamos ao máximo por nossos filhos e cônjuge, para nos proteger da solidão. Ela também pode criar sentimentos de nervosismo e medo quando estamos diante de uma oportunidade para nos proteger de uma possível vergonha se falharmos. E sobre esse último exemplo, posso falar com propriedade, pois já foi uma das estratégias que minha mente usava para me proteger. Ou devia dizer, sabotar. Esta é a nossa prisão mental, o subconsciente, com um aprendizado distorcido, muitas vezes ao acreditar que está nos ajudando, frustra os projetos, sonhos e planos que poderiam nos trazer mais felicidade. Como resolver esse embate? Aprendendo a acessá-lo e, a partir disso, mudar as programações. Como fazer isso? É justamente o que vou ensiná-lo. Teste do gênio mágico. Tire alguns minutos para pensar em todas as áreas da sua vida: autoestima, família, carreira, saúde, finanças e espiritualidade. Se você pudesse dar para cada uma dessas áreas uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 10 em perfeito estado, como elas seriam? Agora, imagine se aparecesse um gênio mágico neste momento e falasse: escolha uma área e eu a transformarei em uma bênção. Qual você escolheria? Pense na área de sua vida que está mais prejudicada e qual o principal fator
que tem desbalanceado essa área. Essa resposta é sua infelicidade, o desafio que precisa superar. Pode ser insatisfeito consigo mesmo por estar muito acima do peso, infeliz pelos problemas familiares constantes, desmotivado por não crescer no trabalho ou não fazer o que gosta, sufocado por conta das dívidas, desesperado por não conseguir se livrar dessa depressão. O gênio mágico é sua mente e você será responsável por ativá-la para realizar as mudanças que deseja. Portanto, ao longo dessa leitura, lembre-se de sua infelicidade ou desafio. Você receberá as ferramentas para operar a mágica em si mesmo.